Olá, meu nome é Paulo Cogos. Essa live aqui é uma grande risada que eu dou na cara de todo mundo por agora estar tendo aí um monte de travesti aí no esporte profissional. Isso é muito engraçado, quase na totalidade do tempo. De balde buscaram pirangas do rio, de balde buscaram no escuro da mata, fugiremos lá e feitor se foi definhando, perdido de amor. E o pobre feitor se foi definhando, perdido de amor. Bom, agora que já teve a cantoria, vamos lá. Eu tô achando isso muito engraçado. Então, entra lá o Traveco no vôlei e bate o recorde que era das mulheres. E isso é muito engraçado. Eu só não acho engraçado quando o cara entra no MMA, por exemplo, e espanca a menininha lá no ringue. Aí não tem nada de engraçado, a menina fica com traumatismo craniano. Isso é crime, os responsáveis por isso deviam ir pra cadeia. Mas no vôlei, nos outros esportes que não envolvem violência física contra a mulher, eu acho muito engraçado que os travestis estejam batendo todos os recordes femininos. O que destrói ao mesmo tempo duas pragas da humanidade. Uma é a ideologia de gênero e outra é o esporte profissional, principalmente aquele subsidiado com dinheiro roubado de nós pelo Estado. É muito engraçado! Então eu vejo o Travecão chega lá pra jogar vôlei e bate o recorde de todo mundo. Mas é muito bem feito. Porque a ideologia de gênero está mostrando toda a sua absurdidade. O fato é que a Bíblia está certa. Homem é homem e mulher é mulher. Deus criou esses dois sexos, não gêneros. E assim é o mundo. E não adianta querer mudar isso. O resto é esquizofrenia. Agora, um cara que não aceita a própria identidade quer que nós sejamos obrigados a respeitar uma esquizofrenia. Como é que pode uma coisa dessa? Enquanto a esquizofrenia for inofensiva, eu quero ser chamado de Mariquinha, tudo bem. Tá, você quer ser chamado de Mariquinha? Quem quiser te chamar de Mariquinha, chama. Quem não quiser te chamar, não te chama, problema de cada um. Agora, a partir do momento que você quer levar vantagem em cima dos outros, fraude, por exemplo, como é no esporte, aí a coisa já começa a ficar bem mais complicada. Agora, estão acontecendo coisas que é bem feito mesmo. Agora, a mulher que achar que é homem vai ter que se alistar. E ao mesmo tempo, o esporte profissional, que é uma praga, também começa a ser minado. Porque as pessoas não foram lá para assistir a uma fraude, certo? Mas a fraude é uma consequência lógica da interferência do Estado em qualquer coisa, inclusive no esporte. Então é óbvio que a cartolagem, por exemplo, vai ser uma das primeiras coisas que vai surgir. As pessoas que perceberem isso vão perdendo o amor por essa porcaria que é o esporte profissional. Mas o mais interessante é que, antes de continuar a live, eu quero dizer o seguinte. Essa live não é contra as pessoas transexuais que têm uma doença psiquiátrica. Essa live critica a ideologia de gênero, que é uma praga. Agora, falar mal da ideologia de gênero é um ato de caridade com as pessoas que têm essa doença. Porque elas precisam aceitar a identidade com a qual Deus as fez. O sexo faz parte da nossa identidade. E se elas não aceitarem isso, elas serão infelizes, desconstruídas, desfeitas, fragmentadas, inseguras, para sempre. E é sobre isso a live. Chega dessa palhaçada de ideologia de gênero. Se você nasceu homem, com cromossomo XY, você é homem. Se é XX, é mulher. Isso é o normal. Não adianta falar, mas tem uma anomalia cromossomo. É anomalia. Você acabou de falar, rapaz. Muito bem, aí você vai lá no esporte. O esporte profissional, que é outra praga. E bem feito. Agora, sabe o que é interessante? A ideologia de gênero e o esporte profissional tem uma coisa em comum. Vocês não tinham parado pra pensar nisso, né? Mas tem uma coisa em comum entre essas duas pragas. A perda da identidade. Na ideologia de gênero, o ser humano perde a sua identidade sexual. Portanto, ele perde a sua identidade humana, porque é característica dos seres humanos possuir um sexo, masculino ou feminino, nenhum outro. Negar isso ou negar a própria humanidade, isso é pecado contra o Espírito Santo, só para constar aqui. E no esporte, nós alienamos a nossa individualidade. O Brasil ganhou, que se exploda. Ganhou os cartolas, ganharam os patrocinadores, ganharam os jogadores, ganharam quem ganha Bolsa Atleta. E você, ô cidadão comum,
Segunda-feira você vai trabalhar, pegar 3 ônibus, ganhar o mesmo salário de merda, que é mais merda ainda, porque tá sendo usado pra pagar bolsa atleta. E você acha que você ganhou o quê, rapaz? Você é capaz de brigar por causa de time. Vai pro inferno os times. Causando aquilo que era pra ser um encontro de pessoas pra se divertir localmente, pra fortalecer os laços culturais, é o time dos ferroviários, é o time daquela empresa, é o time daquela vilarejo, virou motivo de brigas pra causar cisânia social. O esporte é uma ferramenta extremamente perigosa, favorita dos totalitários. Metaxas, aquele comunistazinho imundo da Grécia, por exemplo, na década de 30, ele usava o esporte como uma ferramenta totalitária, assim como todos os regimes de esquerda. O nazismo, que é de esquerda, viu, seus vagabundos comunistas? Tchecoslováquia, e assim por diante. Só que mudou para pior. Na época desses regimes fascistas totalitários, a ideia era a militarização da sociedade. Precisamos de uma juventude fitness por motivos militares. A ideia era aquela que o próprio general MacArthur falava: o soldado, antes de tudo, um atleta. Até aí tudo bem, não tem problema em transformar os soldados em bons atletas. O problema é transformar a sociedade inteira em soldados, que é o que os fascistas fazem, inspirados no Nietzsche, que falava: o homem é guerreiro e a mulher é o repouso do guerreiro. Esse tipo de canalice nietzschiana é que inspirou os regimes totalitários. Então a sociedade era militarizada e por isso o esporte. Mas depois o esporte, com a consolidação da democracia, com a democracia ocidental, foi ficando pior. O que é o esporte hoje? É aquilo que o próprio Noam Chomsky fala. Eu não gosto do Noam Chomsky, mas ele falou um negócio bom. 10 estratégias de manipulação das multidões pela mídia. Uma delas é o esporte profissional. É claro que as pessoas são completamente manipuladas, por isso sentam em frente à TV para ver o esporte delas e esquecem de toda a opressão que elas sofrem. É o velho panis et circenses. Não vamos esquecer que o panis et circus em Roma não eram só gladiadores, eram também corridas de biga, era o esporte. Mais uma forma de manipular as massas. Não vamos esquecer daquilo que o próprio Gustave Le Bon chamava de negative classicism, o classicismo negativo. É claro que havia grandes feitos em Grécia e Roma, mas é claro que havia grandes defeitos, eram estados, eram antiéticos, e que isso está sendo usado hoje para manipular as massas, o que nos leva a uma decadência análoga àquela decadência de Roma, explorando, por exemplo, os ímpetos, as pulsões da multidão, que o próprio Le Bon fala. São ímpetos inferiores. O indivíduo, mesmo que ele seja racional, mesmo que ele tenha aquela moralidade impressa no seu coração, ele se torna bárbaro quando multidões. Aquilo o contamina. O comportamento de massa contamina o indivíduo, não o contrário. É muito difícil o contrário. E o contrário geralmente é para pior. Quem manipula as massas geralmente são sociopatas, né? E qual é o resultado disso? O resultado disso é o povo aplaudindo a sua própria opressão. O povo aplaude a Copa do Mundo e as Olimpíadas enquanto eles desapropriam terras de pessoas pobres. Depois eu é que não gosto de pobre só porque eu quero privatizar tudo, né? Porra. As pessoas aplaudem a nulificação das culturas locais. Veja as Olimpíadas. Você não pode usar uma porra de um símbolo com 5 argolas, senão eles te processam com base em propriedade intelectual, porra. As culturas locais, os esportes locais, as danças locais, tudo esmagado por toda aquela corja de corporativistas que acompanham esses grandes eventos aí, Olimpíada, Copa do Mundo, a porra toda. Corporações, McDonald's, Coca-Cola, é uma chips, gera um câncer, diabetes, artrite. É um inferno. Então é maravilhoso que esse negócio de esporte profissional esteja acabando. Esteja acabando porque fica na cara a cartolagem e fica na cara toda essa porcaria. Agora vai entrar os travecos lá no esporte profissional. Vocês não vão querer assistir um jogo onde você acha que a menininha bateu o recorde e depois vê um travecão e bate o recorde dela, certo? Então, por isso que eu acho tudo isso muito bem feito. Isso é maravilhoso. Isso é genial que esteja acontecendo. Bom, é isso. Vou andar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relevante. As perguntas têm que ser bem rápidas, porque eu não gosto que as pessoas percam interesse no vídeo que vai ser postado aí pelo Garu, né? Tem alguma pergunta boa? Ok. Pelo jeito não. Tchau. Abraço.